Olá, povo de Deus, bom dia, graça e paz a todos. Romanos 8, 31 e 32 nos diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vamos lá, vamos meditar nesta palavra hoje. E a pergunta é: por que você fica apavorado? Por que você fica em pânico? Por que você se desespera? Por que você, diante de uma notícia negativa, de uma coisa negativa que acontece, diante de situações que te deixam triste, abatido, normal isso acontecer com a gente, diante das situações que nós enfrentamos, mas o porquê você não consegue sair logo dessa naipe negativa, dessa situação negativa? O que está faltando? O que está acontecendo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que umas pessoas, diante de um fato triste, logo ele sai daquela situação de tristeza e começa a seguir a sua vida, começa a dar continuidade ao seu propósito de vida, aos seus projetos de vida, enquanto que outros passam dias, meses e até anos e não consegue sair daquela situação de tristeza, não consegue vencer aquela situação de tristeza ao ponto de não deixar aquilo ali interferir nas suas emoções. Por que acontece isso? Esse texto é um texto muito propício para a gente meditar, porque ele vai falar o seguinte: o que nós vamos falar dessas coisas? Que coisas? Que coisa? O apóstolo Paulo aqui ele estava falando de vários acontecimentos que podem acontecer conosco. Lá no versículo 35, ele vai falar, essas coisas são a tribulação, é a angústia, é a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, tudo isso. Ele estava listando aqui uma série de coisas. Então, lá no versículo 38, ele vai falar assim: porque eu estou certo de que nem a morte, ou seja, que ele relacionou a morte, que é das tristezas mais profundas que nós temos quando nós perdemos um ente querido, e enfim, causa um profundo entristecimento em nós. E ele relaciona aquilo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí eu volto lá no versículo: que diremos, pois, essas coisas? Que coisas? Essas coisas que eu relacionei aqui. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a dúvida sua e de muitas pessoas, e muitos de nós, muitas vezes nós não conseguimos sair de situações tristes de maneira rápida, é porque nós não temos a nossa identidade clarificada, nós não temos clareza naquilo que nós somos. Naquilo que nós somos, porque quando nós temos clareza naquilo que somos, que é a nossa identidade, nós vamos compreender que Deus é por nós. Se Deus é por nós, aqui está colocando uma preposição, se Deus, está colocando você para pensar. Significa o quê? Quando você tem clareza na sua identidade, você sabe quem você é, você sabe que você é filho de Deus, você sabe que você tem comunhão. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam quem? A Jesus, aos que crerem no seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você recebeu, se você creu, se você se converteu, se você anda com Jesus, você passa a ter certeza que você é filho. Mas lá em Gênesis diz que nós somos criatura, que o Senhor nos formou à sua imagem e semelhança. Sim, é mais uma prova de que você foi criado com propósito. Mas antes de você receber a Jesus e crer nele e receber ele, você é criatura, você é filho.
Você é criatura, aliás. E depois que você recebe, você passa a ser filho. Deus te criou. E como Deus nos criou, Ele nos criou com propósito. Com propósito. Vós, né, sois a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança foi criada com propósito. E o propósito de Deus é fazer de você alguém que possa entender que Ele, o Senhor, está com você todos os dias. E aí, se você tem convicção de que Deus é com você, o que vai acontecer? Você vai pensar o seguinte, que é o versículo 32 aqui, que fala assim: mas aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por mim. Como esse Deus não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, você passa a ter uma convicção de que Deus é com você, de que se Deus é com você, quem que vai poder parar você? Então você começa a sair daquela situação de tristeza, porque você sabe que há um propósito maior. Então veja só, duas coisas interessantes. Descubra a sua verdadeira identidade e descubra o seu verdadeiro propósito. As pessoas estão perdidas porque não sabem o que elas são e não sabem o que querem fazer, qual é o propósito da sua vida. Por não saber isso, eles ficam travados na sua vida e não saem das situações de tristeza, situações emocionais de tristeza, de angústia, e passa a viver uma escravidão, uma vida bloqueada, sem propósito, sem progressividade e sem produtividade. Amém? Deus te abençoe e façam todos um excelente dia.